Ô, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui mais uma vez falando com vocês. Meu nome é Francisco Erivan, tá bom? Essa apresentação hoje vai ser especificamente para você. Agradeço a pessoa que convidou você aqui, que através do que vai ser passado aqui hoje, você pode, né, de fato, ter algum resultado aí significativo financeiro dentro da sua vida. E, lógico, ajudando o máximo de pessoas que você conhece, tá bom? Antes de eu continuar aqui com essa apresentação, né? Hoje é dia 6 de agosto de 2026, ok? São exatamente 9 horas e 7 minutos da noite, né? Para quem está vendo esse vídeo gravado, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a hora que você vai ver, tá? Mas aqui eu queria trazer uma reflexão para vocês que estão aqui hoje, né? Para vocês ver como que o mundo ele vem mudando constantemente, né? Algum de vocês, talvez a maioria de vocês, lembram que lá atrás, no passado, existiam algumas empresas que seguiam alguma tendência naquela época, né? Talvez vocês tenham ouvido, né, ou comprado filmes da Kodak, da Agfa, da Fujifilm e da Polaroid, né? Essas empresas, elas não seguiram a tendência de mercado, né? Essas empresas lá no passado elas vendiam filme para revelação de fotos, né? E essas empresas dominavam o mercado de filmes de fotografias, só que elas não acompanharam a chegada da fotografia digital e do smartphone. Então, com isso, elas perderam a relevância até desaparecerem. Então, o resultado dessas empresas foi a perca de relevância, perda nas vendas e, para muitas delas, o fechamento das operações. Se você perceber do outro lado, né, muitas pessoas vão se recordar que antigamente existiam várias locadoras espalhadas por algumas cidades, estados, né, do país. E essas locadoras alugavam fitas cassete, muitas pessoas tinham fitas cassete em casa e alugavam essas fitas para assistir os filmes. E essas empresas aqui também não seguiram a tendência do mercado. Por quê? Veio a era do streaming, aonde veio a Netflix, né? Veio a Hollywood Video, PlayArt, entre outras plataformas de streaming. Com isso fez com que essas locadoras aí fechassem as portas porque não seguiu a tendência do mercado. Hoje, você que está aqui hoje, você está simplesmente para conhecer a tecnologia. Eu costumo falar que é a segunda maior tecnologia revolucionária depois da internet, que é a blockchain. Então, hoje, o que é que está liderando o mundo hoje? Qual é a nova tendência hoje? Enquanto os modelos antigos eles foram substituídos pela inovação, né? Uma nova era está sendo construída agora. As tecnologias descentralizadas, a inteligência artificial e as finanças do futuro já são a realidade. Então, inovar é liderar. O futuro é agora. Hoje, nós estamos na era da inteligência artificial, aonde nós temos automação, inteligência, né? Nós estamos na era da blockchain, na era da tokenização e na era do DeFi. Para quem não sabe o que é o DeFi, são finanças descentralizadas, que tornam os serviços financeiros mais acessíveis e justos e eficientes. Então, para você entender, aqui simplesmente você vai escolher, a escolha é sua. O maior risco não é a tecnologia. O maior risco é você ficar parado enquanto o mundo muda. Enquanto o mundo muda, se você ficar parado, esse é o risco. Por que que eu falo isso? Porque a internet, ela mudou o comércio. Os smartphones mudaram a comunicação das pessoas. A inteligência artificial está mudando a produtividade. E as blockchain, que é justamente o que nós vamos falar hoje, está transformando como as pessoas, empresas e ativos se interagem em tempo real. Então hoje você vai conhecer um sistema revolucionário. A questão não é se essa transformação vai acontecer. A questão é se você vai participar dela
ou se você apenas vai ficar assistindo essa revolução, tá? Um minuto que deu uma travadinha aqui. Show de bola? Então, eu vou passar aqui um vídeo para vocês verem mais ou menos o que, que é uma blockchain e essa tecnologia que eu quero passar. Blockchain. Pode parecer um termo complexo, mas pense no blockchain como um livro gigante, com páginas de ferro gravadas a fogo. Cada vez que você realiza uma transação, uma nova página é escrita e fixada para todos verem, impossível de rasgar ou alterar. E o mais fascinante, ele não fica em um lugar só. Esse livro é mantido por uma rede de computadores distribuídos pelo mundo inteiro. O que é blockchain? Em termos simples, o blockchain é uma cadeia de blocos de dados, cada um ligado ao anterior em uma sequência imutável. Quando acontece uma nova transação, seja o envio de Bitcoin, Ethereum ou outra criptomoeda, ela é verificada e registrada em um novo bloco, que se conecta ao anterior, criando uma corrente. Imagine um diário coletivo, onde todos podem ver as transações e ninguém consegue apagar uma linha sequer. E o que torna esse sistema ainda mais confiável é que ele não está em um lugar específico, mas em milhares de computadores ao redor do globo. O blockchain traz uma descentralização prática. A própria rede regula as transações. Sem um banco ou governo no comando, cada transação é validada por uma rede global de mineradores. Essas pessoas dedicam o poder e a capacidade dos seus computadores para verificar e proteger essas transações. E, em troca, recebem recompensas, como os mineradores de Bitcoin, por exemplo. É uma economia onde milhares de pessoas e máquinas colaboram para manter o sistema seguro e cada uma delas é recompensada por isso. Sem um único dono no comando, o sistema se torna, teoricamente, imune a falhas e fraudes, um modelo sustentado pela colaboração e pela competição. E como confiar em um sistema sem controle central? É aí que entra o superpoder do blockchain, a criptografia. Cada transação é protegida por um código único, uma espécie de assinatura digital conhecida como hash. Esse hash registra os dados da transação e a posição do bloco na cadeia. Se alguém tenta alterar qualquer detalhe, o hash do bloco muda, quebrando a sequência e acionando um alarme. Para alterar um bloco, seria necessário modificar todos os blocos seguintes, o que é praticamente impossível em uma rede pública e descentralizada. É como tentar falsificar todas as páginas de um livro com milhares de exemplares espalhados ao mesmo tempo, com o mundo inteiro observando. Mas o blockchain não é só para criptomoedas. Essa tecnologia está criando novas possibilidades em diversas áreas. Pense em contratos inteligentes, por exemplo. Esses contratos autoexecutáveis foram popularizados pelo Ethereum e permitem que acordos sejam automatizados, sem advogados ou intermediários. Por exemplo, para a compra de um carro. Ao fazer o pagamento, o contrato digital transfere automaticamente a posse para você. E vai além, o blockchain já é usado para rastrear produtos na cadeia de suprimentos, garantindo transparência em cada etapa da produção e até em sistemas de votação eletrônica, criando eleições seguras e transparentes. Empresas como IBM e Walmart já usam blockchain para monitorar a logística de produtos em tempo real, tornando todo o processo mais confiável. Hoje a gente depende de instituições para autenticar contratos, validar transações, garantir a integridade dos acordos, cartórios, escritórios, carimbos. Mas o blockchain pode virar esse jogo, permitindo que cada pessoa tenha controle direto e público sobre suas transações, sem precisar de intermediários ou de terceiros para comprovar a autenticidade de uma transação ou a integridade de um acordo. Claro, o blockchain enfrenta desafios, como escalar isso em termos globais e aumentar a eficiência no consumo de energia, ou então aumentar drasticamente a produção dela. Mas, assim como a internet no início, o blockchain está apenas começando. Muitos especialistas acreditam que ele tem potencial para ser tão transformador quanto foi a própria internet nas últimas décadas. Então fica a pergunta: você está preparada para um futuro onde a confiança não precisa de intermediários? O blockchain é uma tecnologia que promete transformar não só a forma como a gente lida com dinheiro, mas também com o que a gente considera seguro e transparente. Esse é o impacto do blockchain, uma tecnologia que não apenas sustenta as criptomoedas, mas que promete redefinir o conceito de confiança e de autonomia. Afinal, quem será o dono do seu próximo contrato? Se depender da tecnologia blockchain, será você. E já que chegou até aqui, interessa pelo mercado cripto. Então fica meu convite. Lá no site do Invest News, você tem cobertura diária. Bom, pessoal, é isso aí. Eu passei um pouquinho do vídeo
sobre o que é blockchain. E hoje, justamente hoje, você que está aqui convidado, agradeça a pessoa que te convidou, porque hoje você vai ver um sistema revolucionário que surgiu basicamente onde que foi a expansão, né, global de uma blockchain foi em 2009, final de 2008 para 2009. Apesar da blockchain, né, a primeira blockchain ser inventada em 1991 por dois alemães, só que ela veio ser startada em 2009. Então você hoje está diante de um posicionamento de uma blockchain que veio, né, fazer a diferença que as outras blockchains de 2008 para cá têm, tá? Você está diante a Botchain, aonde ela traz o primeiro ecossistema de referência da Caripec, ok? E para que isso acontecesse, para que essa blockchain viesse à tona, essa blockchain em 2024, ela era um projeto aonde que, para ela sair do papel, Johnson Zhao, essa pessoa que você está vendo aí na sua tela, ele foi atrás dessa estrutura em 2024 e o intuito dele era fazer essa estrutura rodar. Foi aonde que ele teve a ideia de criar o sistema da blockchain, dessa blockchain, com o sistema da Caripec. Johnson Zhao, ele é o fundador da CoinStore e a principal pessoa, pilar dessa tecnologia que você está vendo hoje, que você vai ver hoje. O Johnson Zhao, ele não é uma pessoa comum. Ele vem do fundo de Wall Street, ele também vem do fundo Venturi. Se você não sabe o que é o fundo Venturi, é um dos maiores fundos de investimento do planeta. Esse homem aí que você está vendo agora aí na tua frente, exatamente esse aí, Johnson Zhao, ele faz uma gestão hoje de mais de 1.500 negócios ao redor do mundo. Ele é da Ásia, ele tem uma exchange, como eu disse, a CoinStore, né, diretamente de Singapura, que transaciona milhares e milhares e centenas de dólares todos os dias. Só que para que essa blockchain viesse a público, para que essa blockchain viesse à tona, ele precisou buscar alguém gabaritado no setor de desenvolvedor, de programadores de blockchain. Foi até então que ele simplesmente foi atrás do cara, da pessoa mais gabaritada que tem na atualidade. A gente costuma dizer que esse cara é um nerd dentro, né, da internet e da tecnologia. Então foi aí que ele encontrou e chamou Alexander Ververes, porque ele é um desenvolvedor de blockchain, ele é um programador, é um arquiteto, é um engenheiro, e foi ele que desenvolveu o sistema de pagamento da PayPal. Se você não sabe, o Elon Musk que foi o idealizador do sistema de pagamento da PayPal. Então, olha só aonde que você está se metendo hoje, né? São pessoas que têm um alto gabarito e que certamente são milionários aí no planeta, né? O Alexander Ververes, ele foi um engenheiro da Tron, onde que ele ajudou na construção da Tron, da blockchain Tron, na blockchain da Tencent, e agora ele ajudou o desenvolvimento, né, dessa blockchain que você está vendo agora, que vai ser a revolução aí nos próximos anos aí, ok? Para você entender mais um pouco aqui, eu tenho que voltar um pouco no passado para você entender o que eu quero passar aqui, para você entender o porquê que seu amigo te convidou para você ver essa apresentação. Então, preste muita atenção aqui que talvez vá fazer algum sentido para você. Como eu disse, em 2008, no final de 2008, foi startado a blockchain do BTC, do Bitcoin, justamente numa era que estava tendo uma crise global e as pessoas não estavam conseguindo sacar o dinheiro dos bancos. E um grupo de pessoas, ou uma pessoa, a maioria acredita que chama-se Satoshi Nakamoto, não sei se é Satoshi Nakamoto, eu nunca vi essa pessoa, criou essa tecnologia para libertar as pessoas do sistema tradicional e de uma terceira pessoa. Então, essa blockchain ela foi criada apenas para transações financeiras e ela não servia e não serve para mais nada a não ser transações financeiras. As taxas delas na época era cara e a velocidade era lenta. Mesmo assim, 18 anos se passou, essa blockchain com essa tecnologia cresceu mais de 42 milhões de vezes.
Isso significa se você tivesse comprado R$ 100 de Bitcoin naquela época, hoje seus R$ 100 teria se multiplicado no mínimo 42 milhões de vezes. Como no vídeo anterior você assistiu, houve-se a necessidade de surgir uma nova blockchain, porque o Bitcoin só servia para transação financeira. Foi onde que nasceu a moeda Ethereum. Antes de eu continuar falando da moeda Ethereum, o Bitcoin ele nasceu com a proposta de mineração de Bitcoin. Apenas 21 milhões de moeda iriam ser mineradas. E essa mineração vai acabar exatamente no ano de 2140. Só que eu, você e muitas pessoas não tivemos a oportunidade, não tivemos a informação, né, que nós estamos tendo hoje com essa nova blockchain. Portanto, deixamos passar o start do Bitcoin e hoje a gente não está bem sucessivamente financeiro porque nós não tivemos a informação. Bom, com isso, como eu disse, nasceu o Ethereum trazendo os contratos inteligentes, né? Hoje você faz várias coisas através de contrato inteligente graças à rede da Ethereum. Inclusive, hoje tem montadoras de veículos que estão registrando as peças dentro da blockchain. Então, ela com esse contrato inteligente, a taxa mais baixa do mercado, né, da após o Bitcoin, a velocidade mais rápida, de 2015 para cá, essa tecnologia cresceu mais de 16 mil vezes. Quando iniciou-se o Ethereum, ele custava em média 15 centavos, e o Ethereum também, ele teve, né, a sua produção minerada, onde quem participou da mineração do Ethereum foi até no ano de 2022. E como eu falo para você, sempre eu digo para as pessoas, quando uma blockchain ela vem a público, ela nasce para uma finalidade, ela não consegue ser mais alterada. Foi aonde que nasceu, no final de 2019 para 2020, uma exchange chamada Binance, e ela, posteriormente, ela criou uma blockchain própria da rede BEP20, trazendo o seu token nativo BNB. O BNB também, em 2019, era baratinho. Só para vocês terem ideia, hoje um Bitcoin está uma média de 350 mil, um Ethereum está uma média de 9 mil a 10 mil, uma BNB está uma média de 2.500 a 3 mil reais uma moeda dessa. E a BNB, como que ela veio com uma estrutura mais ousada, né, juntando a plataforma, mais uma rede pública, juntando com banco, né, entre outras funcionalidades, inclusive para programadores fazer projetos dentro da rede da Binance, isso fez com que ela crescesse mais de 9.100 vezes, de 2020 para cá. Agora eu faço uma pergunta para você e uma reflexão e pensa quantas moedas de Bitcoin, quantas moedas de Ethereum, quantas moedas de BNB você gostaria de ter hoje? E se você tivesse a oportunidade de voltar ao passado, será que você ia pegar essa nova oportunidade? Pois bem, hoje você está aqui no passado, só que no presente, porque tem a rede da blockchain, onde ela nasce com uma rede pública, uma rede de algoritmo modular, com um poder de supercomputação quântica, uma blockchain de criptografia de alto nível, um ecossistema modular e avançado, e as transações delas são rápidas e escaláveis. Até hoje, até agora, no momento, é a blockchain mais rápida que tem na atualidade e as taxas mais baratas. E ela veio, né, para suprir algumas necessidades que as outras blockchains não têm. Imagine, então, com todas essas tecnologias que ela vem, que ela nasce na era da inteligência artificial, do poder de computação quântica, quanto será que essa blockchain, os ativos dessa blockchain vai crescer nos próximos anos? Fica a pergunta. E quantas moedas você vai querer ter dessa blockchain? Tanto da BOT, que é a moeda de gás, e tanto da CA, que é a moeda da comunidade. Imagine, se você tiver 1.000, 2, 3, 4, 10 mil moedas daqui a 2, 3, 4 anos, né? Hoje, uma moeda CA está uma média de $32 e um BOT está uma média de $9,70. Aqui para você entender mais ou menos como que funciona uma blockchain, até uma criança de 10 anos, quando vê isso, vai entender o que é uma blockchain. Uma blockchain é como se fosse um grande caderno mágico que todo mundo pode ver, mas ninguém, né, ninguém pode trapacear ou apagar. Sempre que alguém, que alguma pessoa registra uma informação, todos os outros vão receber uma cópia. Então, todos vão ler a mesma cópia, ninguém pode apagar, nem trapacear. É transparente, muito difícil de falsificar.
Por exemplo, se eu enviar uma moeda para um amigo, meu amigo enviar uma moeda para outra pessoa, todos os cadernos serão atualizados ao mesmo tempo. Em resumo, né, milhares de pessoas possuem o mesmo caderno, é transparente, seguro e é muito difícil de falsificar. Diferente do nosso sistema tradicional. Nosso sistema tradicional, que é o banco, é como um único grande caderno guardado por uma só pessoa. E é ele quem decide se a operação é aceita, modificada ou bloqueada. Resumindo, o banco é um caderno controlador por uma única pessoa, onde a Maria, quando vai enviar o dinheiro, ela pergunta: posso enviar o seu dinheiro? O João, posso fazer essa operação? Né? O José, eu posso sacar o meu dinheiro? Mas depende de uma autorização do banco. Então, se eu enviar um dinheiro, o banco ele vai decidir se aceita, modifica ou recusa a operação. Somente o banco tem controle que pode modificar ou bloquear, é menos transparente, pode haver erros e fraudes. Ok? Então, assim, em poucas palavras, a blockchain ela permite compartilhar a confiança entre todos, enquanto o banco centraliza essa confiança. E por que que você deve escolher um sistema descentralizado? Que o sistema descentralizado é uma blockchain e o sistema centralizado são os bancos, né? É o sistema tradicional que nós vivemos hoje. Então, uma blockchain, como eu disse, é um sistema descentralizado porque o poder está na mão de todos. Não depende de uma única empresa ou pessoa, todos participam. É transparente, é seguro, é acessível 24 horas, 7 dias da semana, não importa o horário, não importa o dia, não importa o valor que você queira fazer a transferência. E os custos são muito menores, né? As taxas são muito mais eficientes para todos. Então, se você envia uma moeda para um amigo, a transação é registrada na rede e todos vão ver e conferir ao mesmo tempo. Resumindo tudo isso, eu vou falar mais uma vez que a blockchain devolve o poder para as pessoas com liberdade, segurança e transparência. Por outro lado, o sistema tradicional, o poder está na mão de poucos, porque é um sistema centralizado, depende de uma única instituição, tem um controle total, pouca transparência, horários são limitados, inclusive agora, se você for sacar lá 5, 10 mil reais lá no caixa, você não saca, e dependendo se você for fazer uma transferência, agora você também não consegue, dependendo do valor. Sem falar que, dependendo do que você vai fazer, as taxas são muito altas. Então, se você enviar um dinheiro para alguém, o banco pode demorar, cobra taxas ou até bloquear a sua operação. Então, escolha o futuro. O sistema é justo, aberto, feito para todos. A blockchain é a libertação para as pessoas. Falando um pouco mais de blockchain, né, principalmente para você que já participou de alguns negócios sem ter experiência e você caiu em alguma armadilha e as pessoas falaram para você que você está dentro de um sistema de Web3, eu vou tentar passar minha visão aqui para você. Imagine que hoje você está tendo aqui uma informação que você pode, ao invés de investir ou ao invés de você fazer um trabalho paralelo em algumas instituições, você fazer diretamente no coração, diretamente no Banco Central ou diretamente no blockchain. Do meu lado esquerdo da tela, se você ver, no centro tem a Botchain, que é a blockchain que nós estamos falando, mas poderia ser qualquer outra blockchain, da Binance, da Ethereum, da Tron, da Solana, qualquer outra blockchain. Toda blockchain ela sobrevive de taxa de gás. Todas essas coisas que estão em volta da blockchain, como comunidade de ajuda mútua, exchange, que são as corretoras, servidores de API, projetos de investimento, empresas de contratos inteligentes, pool de liquidez, né, programadores de sistema em blockchain, enfim, todas essas coisas dependem de uma blockchain, não importa qual seja a blockchain, depende de uma blockchain para funcionar. Mas a maioria delas, ela se perde no caminho, acaba sumindo e deixando um prejuízo para milhões de pessoas. Agora, uma blockchain é diferente. Pesquise aí qual foi a blockchain que deixou de existir de 2008 para cá. Não existe e não tem, e eu creio que não terá. Então, aqui nós estamos falando para você, ao invés de você ficar se aventurando em projetos aleatórios que usam blockchain de terceiros,
Nós estamos chamando você para participar do coração do negócio, da blockchain legítima. Do outro lado, nós temos o banco. Se você perceber, várias instituições financeiras, bancos públicos, fintechs, processadoras de pagamentos, empresas de consórcios, todas essas coisas dependem de um banco central para funcionar. E a maioria das vezes vocês vêm acompanhando nos noticiários que vários bancos estão quebrando, fechando, dando golpe. Mas o Banco Central nunca quebrou e eu creio que nunca vai quebrar. Então, eu quero que você analise se você preferiria trabalhar dentro de uma empresa de consórcio que pode fechar, pode sumir, dentro de uma processadora de pagamento, ou você preferia trabalhar dentro de um banco central, aonde que o Banco Central arrecada a taxa de tudo isso que está por fora. Eu não estou falando para você ir vir trabalhar dentro do Banco Central, mas é só para você entender a diferença. Nós estamos mostrando para você a realidade, a tecnologia e a tendência de mercado que é a blockchain. Hoje existem várias pessoas que estão fazendo faculdade e elas mal sabem que quando acabar a faculdade, o emprego que ela iria procurar não vai existir mais, porque ela não está acompanhando a tecnologia e a evolução. Para que essa blockchain viesse a público, como eu disse para você, em 2024, ela era um projeto e hoje ela é a realidade. Para isso, teve um consenso de capital da blockchain, teve uma rodada de investimento, aonde que teve uma semente de 15 milhões de dólares de instituições financeiras de ventura e capital, aonde elas participaram, né, do financiamento do layout dessa blockchain. Uma delas é a Nix Foundation, que ela tem um fundo de tecnologia de nível estatal da Suécia, a Alpha Capital, um dos maiores fundos de ventura e de capital da Turquia, onde detém um fundo lá de mais de 2 bilhões de dólares. E a Gero de Capital, a principal instituição de investimento da Binance Alpha. Depois vocês pesquisem o que é Binance Alpha. Se todas essas instituições aqui investiram nessa tecnologia, nessa blockchain, e elas também investiram em blockchains anteriores, o que será que elas enxergaram que vai acontecer com essa blockchain nos próximos anos, né? Eu creio que eles não iriam rasgar dinheiro à toa. Sem falar, como eu disse para vocês, o Johnson Zhao, ele é o CEO, o dono da CoinStore, ele deixou disponível na mesa mais de 50 milhões de dólares no ecossistema com foco firme no setor de blockchain pública, para atrair os programadores e desenvolvedores de outras blockchains para trazer os projetos para rodar nessa blockchain. Além disso, como eu disse para você, nós temos duas moedas nativas da blockchain. Uma delas é o BOT, é o BOT, que ela tem um planejamento, né, de listagens sucessivas a partir de setembro nas principais corretoras do mundo, começando pela OKX, depois Bybit, KuCoin, Max, Bitget, entre outras. Só que ela já foi listada na CoinStore e na data de antes de ontem, se eu não me engano, ela já foi também listada, né, no CoinMarketCap. Ok? Isso que eu estou passando para você, eu afirmo para você que a blockchain ela não é apenas uma rede, mas ela é uma infraestrutura de base para a era da IA e do poder computacional. Além disso, ela traz um selo de autenticidade que ela vem com um selo auditado pela Certic, um dos maiores empresas de regulamentação de certificados do planeta, onde traz segurança, transparência e confiança em cada transação. E aqui eu falo para você que essa tecnologia ela já nasce com os destaques muito tecnológicos, porque ela já nasce com identidade nativa para os agentes de inteligência artificial. Ela nasce, né, no mercado de poder computacional descentralizado. Ela tem um sistema de identidade multidimensional na rede. E ela tem uma implantação de protocolo em um clique, aonde, né, os programadores, né, de projetos que demorariam meses, dependendo do projeto, meses e meses para desenvolver o projeto em outra blockchain, aqui a pessoa só escreve o que é que ela quer com um clique, dependendo do projeto, em 1 hora o projeto da pessoa está feito, ok? Aqui para você ver aqui, isso aqui foi um evento que teve em Bangkok no mês de junho,
que foi dia 28 de junho de 2026. Inclusive, eu estive lá presente, tá? Aonde eu acompanhei de perto mais de 412 projetos em andamento para startar, para rodar dentro dessa tecnologia. Além disso, essa blockchain ela já conta com as grandes infraestruturas em funcionamento, que é o programa de Mainnet, é a rede de blockchain central, operação oficial que sustenta a operação de todo o ecossistema. Nós temos o sistema de Explorer, aonde as pessoas consultam em tempo real os dados na rede, verificação de poder computacional e registro de transações, aumentando a transparência do ecossistema. Temos o Bridge também, que é onde você conecta os seus ativos, né, de múltiplas redes, onde você faz a troca de rede para rede, como você trocar de um banco para outro. Nós temos uma carteira própria também, e nós temos o sistema de uma corretora descentralizada, que é a BDEX, onde oferece cenários de negociação descentralizada para você fazer a troca dos seus ativos. Francisco, mas esse negócio realmente funciona, está crescendo? Aqui é um mapa que nós trouxemos para você, que essa tecnologia, isso aqui é um mapa global, ela já está atuante em mais de 55 países e regiões ao redor do mundo. Ela já conectou mais de 1 milhão de usuários globais e ela tem uma cobertura de mais de 15 grandes sistemas linguísticos. Então, ela já está atuante na Ásia, América do Norte, América do Sul, Europa, África, Oriente Médio, e assim sucessivamente vai crescer cada vez mais. Para você ter mais uma noção do que está acontecendo com essa estrutura, isso aqui é uma estrutura operacional aonde que já existe mais de 1.300 estúdios, mais de 200 centros de operações, totalizando 1.500 escritórios espalhados pelo mundo, para capacitar as pessoas, para desenvolver as pessoas e mostrar essa tecnologia. Aqui foi uma conferência de censo global, aonde que teve lá na China, em Hong Kong, que nesse dia reuniu apenas 45 países e regiões. Lá esteve presente mais de 4.000 pessoas reunidas, líderes políticos reunidos, mais de 20 convidados de elites presentes, e também nesse dia teve uma audiência de transmissão ao vivo, ultrapassando de mais de 200.000 pessoas. Se você perceber, do lado esquerdo, na segunda foto para baixo, você vai ver o Felipe Alexer lá com a bandeira do Brasil representando o nosso país. Aqui foi algumas fotos também que teve, né, de alguns eventos que teve, tá? Passando mais aqui na frente, essa foto aqui foi um evento que teve em junho, dia 28 de junho de 2026, exatamente em Bangkok, lá na Tailândia. E aqui, se vocês perceberem exatamente aqui, aqui está o Felipe Alexer, com a bandeira do Brasil, ok? Aqui eu vi esse cara de perto, o Alexander Ververes, ok? E aqui, segurando a bandeira aqui, sou eu que estive lá vendo essa tecnologia de perto e eu fiquei em choque com o que eu vi lá, ok? Bom, com isso, né, o que eu quero passar para você é que você está diante de uma blockchain pública da rede BOT, que ela tem um layout da comunidade global e ela traz o primeiro ecossistema de referência da Caripé, que tem um modelo econômico poderoso. Para você entender o que você está fazendo hoje aqui, é simplesmente para você acumular o máximo de moeda que você puder acumular, principalmente da moeda CA. Se você também quiser comprar a moeda BOT ou comprar uma máquina de mineração da BOT, nós vamos passar a fonte para você. Só que você aqui, você vai ter que prestar atenção aqui, que eu vou tentar destrinchar algo aqui para você entender como que você vai ganhar moeda aqui e o que vai acontecer com essas moedas. Aqui, as moedas CA, principalmente a CA, elas valem muito mais do que dinheiro. Se você perceber aqui, vai ter uma emissão de 210 milhões de moeda. 210 milhões de moedas. Aonde 10 milhões já foram destinadas para swap. Se você que é novo não sabe o que é swap,
essas moedas elas já foram destinadas para troca. A qualquer momento que você tem essa moeda, se você quiser converter ela para outra moeda, a liquidez é imediata. Dessas 210 milhões, aqui embaixo sobrou 200 milhões de moedas que é destinada para a produção da rede de poder computacional. E como que vai funcionar isso aqui? Todos os dias, vai ser produzida 40 mil moedas por dia. 40 mil moedas por dia. Ok? De 2 em 2 anos, vai ter uma redução, vai ter um halve, uma redução na produção dessa mineração de 10%. Então, daqui a 2 anos, né? Agora, se eu não me engano, daqui a 1 ano e 6 meses, praticamente, essa produção vai cair para 36 mil moedas. Isso vai acontecer por 22 anos, acabando a mineração do último bloco em 2048. Dessas 40 mil moedas aqui, 42% dessas moedas, ok? Se eu não me engano, é 16.800 moedas, elas são destinadas todos os dias para as pessoas que compram um poder computacional para ter direito a receber frações dessa moeda até 2048. Show de bola? 2% dessas 40 mil moedas, elas são reservadas para a fundação. 3% dessas 40 mil moedas, elas são reservadas para os DAOs, né? São as pessoas que formam a comunidade. 18%, que está aqui embaixo, 18% das 40 mil moedas, ok? Que é equivalente a 7.200 moedas. Todos os dias elas vão para um fundo de reserva para beneficiar as pessoas que compram e colocam as moedas no stake, ou aquelas pessoas que ganham moeda no poder computacional e colocam no stake, ajudando na mineração pós do protocolo. 35% ela vai para um outro fundo de reserva, que eu vou explicar mais para frente para você, desses 35%, onde que você pode ganhar e acumular mais moedas aí. Show de bola? Então, a lógica aqui do CA, ela é alta, e a lógica do BOT também, como eu disse para você, né, nós temos duas moedas, que é a moeda CA, do poder computacional, e o BOT, que é o petróleo digital, que é a moeda de gás. Aonde a CA, como eu disse, 10% de refluxo é para queima infinita e deflação, aonde que a produção diária dela fixa com redução a 10% a cada 2 anos, como foi dito, e nós temos o setor de stake, onde as pessoas guardam as moedas no stake, como se fosse um porquinho, uma poupança, um CDB, fazendo com que a moeda pare de circular, né? E a redução de oferta fazendo com que ela suba de preço. Já o BOT, nós temos aí uma produção que vai acontecer em 25 anos de 150 milhões de moeda. 50% das taxas de gás vai para queima infinita e deflação. A aplicação das partes do ecossistema, construindo pools iniciais, trazendo um tráfego de domínio público. Ok? Aqui para você começar a juntar essas moedas, presta atenção, para você começar a juntar essas moedas, tem duas formas. Mas talvez hoje você aqui não queira tanto ganhar moeda ou não queira tanto ganhar muito dinheiro. Mas talvez tenha alguma pessoa aqui, se entender isso aqui e colocar em prática, e se essa pessoa paga um aluguel, ela pode receber aqui frutos para pagar um aluguel, para fazer uma compra de casa e abençoar outras pessoas. Desde que ela entenda que aqui o papel é acumular moedas. Quanto mais moedas ela tiver, mais bem financeiramente ela vai estar. Aqui você começa a partir de $100 para você participar do poder computacional. Aonde, quando você compra $100 de poder computacional, você começa a ganhar até 1% de fração de moeda CA. Até quando? Até quando acabar a mineração do último bloco, que vai ser em 2048. Essas frações você pode sacar seus ganhos diários qualquer dia, qualquer hora. Não importa o horário, não importa o momento. Você pode converter ele para Pix, para onde você quiser. Mas se você não estiver precisando, você pode colocar ele
no juros composto por meio do stake, como fosse um CDB, como fosse uma poupança, como fosse um porquinho. Isso fazendo com que sua moeda se multiplique cada vez mais. Aqui, para você entender, isso aqui é só uma foto explicando uma pessoa que coloca a moeda no stake. Eu vou colocar aqui para você entender. Não se atente a essa tela, porque isso aqui não é valor fixo, mas é valores flexíveis. Então, uma pessoa que coloca uma moeda, né, ou duas moedas, ou três moedas no flexível, aqui, no dia que foi feito esse slide, o flexível estava dando um retorno em moeda de 0,25% ao dia em fração de moeda. Na data de hoje está 0,23, porque todas as moedas que são produzidas, elas são divididas de forma integral para as pessoas. Então, quanto mais pessoas estão colocando moedas no stake, que temos um plano de compensação, temos uma fórmula de divisão. E quanto mais as pessoas tirar do stake, essa porcentagem ela pode voltar a subir também. A vantagem da pessoa deixar no stake flexível é que o flexível já diz, se a pessoa tiver 100 moedas aí e ela quiser usar 100 moedas, ela pode mexer a hora que ela quiser. Lógico que, quando ela clicar para desaclopar do stake, tem um prazo de 24 horas para ela usar essas moedas dela e fazer o que ela quiser. E aí, se a pessoa quer ganhar um pouco mais, ela pode colocar as moedas delas no plano de 30 dias, no plano de 90, 180 ou 360 dias. Hoje as pessoas estão caindo na real que a melhor opção é colocar as moedas no stake, principalmente de 360 dias, que é onde que vai dar mais retorno para ela de moedas. E como eu falei, as moedas aqui valem muito mais do que dinheiro. Imagine aqui você se comprar 360 moedas, vou só te dar um exemplo, 360 moedas, e você guardar ela por 360 dias. O que pode acontecer essas suas 360 moedas em um ano, em 360 dias, elas se multiplicar por mais ou menos 5 vezes mais. Então, essas 360 moedas, no dia que foi feito esse slide, estava dando uma média de 0,62% de fração de moeda em cima das moedas que você guarda. Hoje, está dando 0,67%. Mas amanhã pode voltar a subir. Por que você fala isso, Francisco? Quando as pessoas removem as moedas do stake, a taxa de divisão de lucro, ela sobe. Quanto mais moedas estão no stake, a taxa diminui. Ok? Só que, Francisco, mas as minhas 360 moedas, ela vai ficar presa durante 365 dias? Eu fiz a conta aqui de 360 moedas para você entender como que funciona. Imagine que você pôs essas moedas em 360 dias, todo dia vai cair o lucro, né, de fração de moeda que está alocada, e todo dia dessas 360 moedas, libera uma moeda, caso você queira sacar ela, se você quiser remover ela. Caso você queira. Todo dia acontece assim. Todo dia libera uma moeda e o lucro. Mas se você não estiver precisando, deixe ela. É igual eu falei lá no início. Quantas moedas de Bitcoin, quantas moedas de Ethereum você queria ter hoje? E aqui, se você for entender esse negócio aqui também, você pode acumular mais moeda e aqui você pode também ter um ganho extra que aqui pode fazer muito sentido para você. Né? Eu hoje, graças a Deus, eu faço 100% Caripec, essa tecnologia revolucionária que é a blockchain. E aqui é muito simples você entender. Se você quiser ganhar mais moeda, se você quer ser como eu e várias pessoas que estão aqui e estão trabalhando no mundo inteiro, você pode mostrar o caminho da tecnologia, o caminho da blockchain, o caminho do DeFi, o caminho da tokenização e mostrando a botchain com o sistema da Caripec. Quando você faz isso, você se torna-se um profissional da área. Por exemplo, eu sou um executivo em expansão de blockchain. Eu tenho certeza que essa profissão nunca vai acabar. Blockchain, eu tenho certeza que nunca vai acabar. E o que acontece? Se você falar com 2 amigos, 3 amigos, né, você pode subir dentro do nível de ranking que tem dentro da blockchain, como se você fosse um gerente de um banco. Então, quanto mais pessoas você trouxer para conhecer o sistema, para se libertar do sistema tradicional, e você trazer movimentação para a blockchain,
você consegue galgar esses níveis aí, de V1, V2, V3 até o V10. Para que isso aconteça, você precisa comprar $500 de poder computacional ou você ter $500 de poder de moeda no prazo de 360 dias. Se você convidar a Maria, o João e o Pedro e dois deles ou um deles movimentar 10 mil pontos na sua menor linha, você bate o V1, que você pode ganhar até uma moeda por dia. Como assim, Francisco? 10 mil pontos na menor linha? Vamos supor que você tem três linhas, né? A linha 1, 2 e a 3. Qualquer uma das linhas, qualquer uma delas, ou as duas linhas, somar 10 mil pontos, você bate o V1. A pessoa que te convidou, ela vai te explicar mais a fundo como que é isso. Para você bater o V2, você precisa fazer um upgrade de poder computacional ou de moeda em stake de 360 dias, e você, na sua menor ou na sua menor linha, você bater 30 mil pontos, que é $30.000, você pode ganhar aí até 2,2 moedas. Hoje eu estou nessa posição de V2, aonde aproximadamente eu estou ganhando 1,80 moeda, 1,75, depende da produtividade que vai tendo dentro da rede, está sendo variável isso aí, não é fixo. Mas faça a conta de 1,80 moeda, você hoje que está procurando uma oportunidade, que você está cansado do patrão, aqui pode estar uma oportunidade, né? De março para cá, né? Eu já estou aí nessa posição. Se você for fazer a conta 1,8 moeda vezes $32, você vai descobrir quanto que eu estou ganhando em média aqui só por ser um executivo de expansão de blockchain. E aí, quanto mais você trabalha e você ajuda as pessoas, você vai subindo nível após nível, ok? Além disso, aqui você também pode ganhar rendimentos de 6 a 30% do lucro que as pessoas que vocês estão usando, ajudando, né? De 6 a 30% do lucro que elas estão tendo do stake que elas estão guardando. Show de bola? E quando você bate o nível de V7 ao V10, você ainda ganha um bônus adicional de mais 3% de fração de moeda aí para estar aí alocando com as suas moedas. Ok? Hoje, pelo menos lá em Bangkok, eu vi que apenas tem 3 V8 dentro do sistema da blockchain. Não sei se já se qualificou alguém, mas até então tinha 3 V8. Então, 3 pessoas que chegaram no nível de V8 de março até agora. Aqui, V8. Um V8 aproximadamente ganha 170 moedas por dia. Mas de onde que vem essas moedas? Essas moedas vêm daquelas 40 mil moedas lá, que são divididas, que são alocadas para um fundo de reserva para beneficiar as pessoas que estão ajudando a expandir essa tecnologia. Mas imagine se você tivesse ganhando hoje 30 moedas vezes $32. Se você tivesse ganhando 10 moedas hoje por dia, só por você mostrar essa tecnologia, será que você estaria feliz? Então, a oportunidade, ela está aí para todos. Basta nós enxergarmos essa tecnologia e fazer o que tem que ser feito. Como eu disse para você, quantas moedas você vai querer ter daqui a 2, daqui a 3 anos. Ok? Aqui, para você ver, não se prenda a isso. Isso aqui é uma média que o V1, V2, V3, V4, V5 pode ganhar por dia por estar mostrando essa tecnologia para as pessoas. O V1 ele pode ganhar aí de 15 a 30 dólares por dia, 450 a 900 dólares por mês. O V2, que é a minha posição, estou quase abrindo já o V3. O V2 ganha de 40 a 70 dólares por dia, de 1.200 a 2.100 dólares por mês. E assim sucessivamente. É só você escolher onde que você quer estar. Aqui nós temos 6 formas de ganho. Se você quiser ganhar 6, vamos trabalhar, pega na nossa mão que nós vamos te ensinar. Se você quiser ganhar só a forma da mineração, estamos juntos do mesmo jeito que nós vamos te ensinar. Só que aqui esse negócio ele não é apenas só de você ganhar dinheiro. Aqui nós temos uma academia, nós temos aqui um consenso, a primeira academia militar impulsionada pela CARIPEC e da inteligência artificial, aonde existe milhares, né, de lugares aí acontecendo treinamentos continuamente para estar capacitando as pessoas, formando as pessoas
e orientando as pessoas como que faz esse negócio e principalmente elas terem educação financeira. Falando nisso, né? Eu, quando estive em Bangkok, eu sentei perto do capitão lá, onde o cara, só ele tem 400 escritórios na China. E a companhia, a Botchain com a Caripec, ela quer trazer no mínimo 100 escritórios para o Brasil. Aonde, se você trabalhar, vestir a camisa, né, arregaçar as mangas, igual nós estamos fazendo, você pode levar um escritório igual esse aí na sua cidade, tudo custeado pela Botchain, pela Caripec. E vai vir uma pessoa qualificada da China para treinar uma pessoa, um teacher, para ficar aí nesse escritório, para capacitar, para dar treinamento e para ajudar você no desenvolver, né, da sua caminhada. Show de bola? Além disso, é a primeira blockchain da face da Terra que criou um sistema de cartão, né, uma conta bancária offshore, que ela é no paraíso fiscal, aonde você vai utilizar suas moedas CA mineradas, seus bots, né, outras moedas também. Você vai fazer saque em 24 horas, banco 24 horas de qualquer lugar do mundo, né? E você pode comprar de um café até uma casa com as suas criptomoedas usando o cartão da Botchain. Eu já pedi o meu, já fiz a minha conta. Logo, logo eu estou fazendo vídeo mostrando para as pessoas aí como que é esse negócio. Então aqui um resumo aqui para você é bem simples, tá? E bem rápido, intuitivo. Presta atenção em tudo que foi passado aqui, não deixe essa oportunidade passar. Eu, particularmente, não vou deixar. Se eu deixar, eu serei muito besta. Por quê? Aqui nós temos um negócio de longo prazo, que ele pode crescer mais de 10 mil vezes, e é um super negócio verdadeiramente global. Eu sou prova viva disso, porque eu vi e eu estou vendo. Inclusive, agora, dia 24, eu vou para outra viagem para Portugal. Em setembro, eu vou viajar de novo, e assim sucessivamente. Se você quiser também, nós mostramos o caminho e você pode estar junto conosco. Então, simplesmente agarre o poder, né, computacional da era da blockchain, ok? E eu termino aqui dizendo que a blockchain pública capacita o ecossistema e o ecossistema cria tráfego, o tráfego realimenta a blockchain pública e o efeito volante cria um mercado de riqueza com alta simultânea de preço e volume, ok? É isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Eu fico muito grato por todos vocês que estiveram aqui agora na sala, tá? Mais de 50, 60 pessoas. Eu me despeço por aqui. Até a próxima, se Deus quiser, e fique com Deus.